Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Paz do Senhor, igreja, se coloque de pé, cumprimente a pessoa que está do seu lado, pergunta se ela está bem, como foi o dia dela. Para iniciar esse momento, eu quero ler uma passagem que está em Salmos, capítulo 24, versículo do 1 ao 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos seus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Aleluia. Então nesse momento feche os seus olhos, erga suas mãos e dê para Ele o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Ore a Ele com tudo que você tem dentro de você, com toda a verdade que existe dentro de você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estar em Tua presença, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Tua igreja, Pai, que tem fome e sede do Senhor, Pai, que vem Te buscar nesse lugar, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença, Pai, porque a Tua palavra diz, Deus, que onde estão 2 ou 3 reunidos no Seu nome, ali o Senhor estaria. Então o Senhor está aqui, Pai. Deus, nós levantamos o Seu nome, nós engrandecemos o Seu nome, Pai. Nós estamos aqui, Deus, por Tua causa. Não estamos por causa de pessoas, por causa de coisas, Pai. Estamos por causa do Senhor, Pai. Então vem, Deus, nós entronizamos a Tua presença, nós chamamos a Tua presença, Deus. Faça parte desse culto, Pai, desde o louvor agora até o final, Deus. Espírito Santo, sinta-se à vontade, Pai. Esse lugar é seu, tudo é pro Senhor, Pai. Esteja conosco, Pai, esteja conosco. Faça do jeito que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, Pai. Sinta-se à vontade, meu Deus. No nome de Jesus, Pai, eu oro, agradeço e louvo o Teu nome, Pai. E a igreja te dá o melhor aplauso, Senhor, que ela pode te dar, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda mais forte o Senhor. Glorifique o nome dEle. Aleluia. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz, sara o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei?
nações. Sua justiça é como o sol. O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, vamos continuar adorando ao Rei dos Reis, amém? Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Digno do minha vida, tu és Senhor. Ai, eu sou teu. Que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. Da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus,
Aleluia. Aplauda o Senhor, amém? Aleluia. Feche os teus olhos onde você está. Até que o Senhor volte, nós estamos nessa grande reconstrução. Porque nós sabemos que o grande dia está chegando, no qual nós iremos adorar e declarar digno ao Cordeiro que venceu. Essa é a esperança de nós como igreja. Ele vai voltar. E que lindo dia será, pois nós poderemos diante do Rei declarar: digno é o Cordeiro. Aleluia. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis, e a morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso, Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Nós te adoramos, reconhecemos a Ti, Deus. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso, Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Você pode imaginar naquele dia, olha o que vai acontecer. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Aleluia! Só Ele
digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. Oh, amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele, Jesus, Cordeiro de Deus. Declare. Ele desata todo o selo para que a palavra possa se cumprir. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias de Cristo, derramou seu sangue. Seja bendito, reconhecido. Só Ele é digno. A palavra de Deus diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E ainda disse mais: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei da graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, ele será o meu filho. Quanto porém os covardes, os incrédulos, os abomináveis, aos assassinos, aos imorais, os feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essas palavras, elas causam em nós um despertar de um novo tempo que está por vir. Jesus está à porta, e nós estamos aqui sendo preparados para este momento. Sabemos que a nossa vida, ela não está aqui, nessa terra, onde as riquezas desse mundo estão, mas a nossa maior alegria vai ser de um dia estar frente a frente com o Rei ao qual nós amamos. Então sempre quando eu canto essa música, eu começo a pensar, a imaginar: Jesus, eu não vejo a hora de poder olhar para Ti e dizer: Jesus, Messias, o prometido, aquele que venceu a morte, para que eu pudesse ter a oportunidade de olhar face a face o meu Mestre. Então que nessa noite nós possamos sair deste lugar entendendo que Jesus está voltando sim, e nós seremos daqueles que clamam: Maranata, vem logo, Jesus, porque nós aguardamos ansiosamente o que essa palavra está dizendo, o que essa promessa está dizendo para nós. Tudo se fez novo, tudo se fará novo, e não haverá mais dor. Isso que você está vivendo, essa dor, essa tristeza, não vai existir mais, porque você vai estar diante de uma alegria eterna, de uma paz eterna que nunca se acaba. Então aí do seu lugar, levante as suas mãos e comece a agradecer. Obrigada, Jesus, porque eu faço parte desse povo que vai usufruir desse momento de encontrar contigo, de me alegrar, de regozijar, de ter a paz que excede o entendimento na minha vida. Eu creio nisso, Jesus, eu creio nisso e me apego a essa verdade, essa promessa. Amém?
eu creio que essa palavra era para alguém hoje aqui. Eu não ia falar sobre ela, mas o Senhor tocou no meu coração. Então não se apegue às tristezas dessa terra. Não se apegue ao medo. Não se apegue ao choro. Porque é isso que o diabo quer fazer de você. Ele quer deixar você olhando para o chão. Ele quer que você viva uma vida sem esperança. Ele quer ver você realmente comendo do pó. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você é filho de Deus. E você nasceu para estar diante de reis, sacerdotes. Você é filho de um rei. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor Jesus te pega pela mão hoje e te levanta. Levanta, meu filho. Levanta, minha filha. Eu te coloco num lugar de honra. E eu tenho o melhor para você. Amém? Quantos recebem? Diga amém bem forte. E é nessa unção que nós vamos continuar declarando a palavra de Deus. Nós vamos fazer o decreto. Eu vou falar e vocês vão repetindo, tá bom? Então diga assim comigo: como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o reino, o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo no nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas no nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta ou indireta do inferno. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes, amigos
se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos lá. Em 2025, vamos reinar em vida. Mais uma vez. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Podemos nos sentar. Boa noite a você aí de casa também. Sejam bem-vindos todos que estão aqui pela primeira vez. Nós que já somos de casa somos sempre bem-vindos aqui na nossa casa da Igreja da Fé Cristã. Passando aqui para dar os recadinhos para vocês. Quem ainda não fez, né, o seu check-in, é sempre interessante quando você chegar aqui na Igreja da Fé Cristã, você já fazer o seu check-in. Porque assim, as pessoas que te conhecem, que te seguem nas redes sociais, elas podem saber que você é um cristão, né? Saber que você frequenta aqui a Igreja da Fé Cristã. E aí, um dia, quem sabe, ela não pode aí querer vir aqui com você também. E também ser abençoado assim como você é. Também, importante a gente falar do Instagram, né? No Instagram, @Igreja da Fé Cristã, é onde são postadas as nossas atualizações. Então, quando vocês quiserem saber o que está acontecendo na igreja, entra lá no Instagram, que está sempre super atualizado, tá bom? E também no YouTube, nosso canal do YouTube, onde ficam as ministrações, os nossos cultos, as palestras que nós tivemos aqui. Então, você tem lá todo o acesso. Então, é importante, interessante, que pelo menos 2 vezes na semana você coloque lá, para você ser cada dia mais edificado, amém? Os nossos cultos, eles acontecem às sextas-feiras, como hoje, às 20 horas, e presencialmente também nos domingos, às 19 horas, tá? Na terça-feira, dia 25, recadinho para as mulheres, terça-feira, às 8 horas da noite, vamos estar aqui com o culto das mulheres, tá? Nosso culto de mulheres nessa terça-feira, dia 25. E para os homens não ficar tristes, nosso primeiro culto dos homens de 2025 vai ser no sábado, dia 29, tá? Às 7h30 da noite. Então, sábado, dia 29, às 7h30 da noite, os homens estarão aqui reunidos também para serem abençoados e edificados. Um bom culto para vocês. A paz do Senhor. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz esteja conosco, amém? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, quem crê assim? Estamos aqui, vencemos mais uma semana para a graça do Senhor, somos mais que abençoados. Quando a gente fala, virou até um jargão da gente falar, Deus te abençoe. Mas você sabe o peso que tem isso na nossa vida? Vocês podem entender a profundidade quando Deus te abençoa. Povo abençoado por Deus somos nós, amém? Somos mais que abençoados. A Michele colocou no grupo das mulheres, esses dias eu não lembro direito como que é, mas eu gostei bastante do que ela colocou. Ela diz assim que as nossas aflições estão atreladas com as nossas bênçãos. Ela não usou bem, não é bem aflições a palavra lá, mas eu não me lembro direito. Por quê? Se você tem IPTU para pagar, é porque você tem uma casa. Se você tem IPVA para pagar, é que você tem um carro. Se você tem louças para lavar, você teve comida. Então, nós devemos pensar mais por que estamos reclamando.
Porque tudo na nossa vida tem um propósito e tudo, quando somos de Deus, se transformam em bênçãos para nós. É tudo para a honra e glória do Senhor. Tudo o que passamos é para glorificar o nome do Senhor. É para que você se torne mais que vencedor, porque Ele nos disse isso. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós somos mais que abençoados, já fomos abençoados com toda sorte de bênção. A palavra nos diz isso. Eu estava conversando com a minha irmã essa semana e ela falou assim, tudo vem com manual, a gente devia vir com manual também. Eu falei, a gente vem, só que como todos os outros objetos, a gente também não lê. Ele está aqui, é a Bíblia, é nosso manual, é para a gente seguir o que está ali. O que está escrito ali nos direciona na nossa vida. Deus nos mostrou a melhor forma da gente viver, só que a gente não lê. Quando você lê o manual do seu celular, você comprou um celular novo, você fala assim, não preciso ler não, eu sei mexer nisso aqui. Só que você lê, você descobre funções que você nunca imaginava que existia ali. E assim é com a gente. Quando a gente lê a palavra de Deus e começa a pôr em prática, a gente começa a descobrir coisas que a gente achava que não era possível acontecer. E a gente vai vendo o impossível acontecendo na nossa vida, quando a gente põe a palavra de Deus em prática. Tem um louvor do Diante do Trono que ele diz assim, não lembro das minhas aflições, quando lembro que Ele me ama. É uma coisa assim, me ama Ele. E é assim, se a gente sempre se lembrar o quanto Deus nos ama, a gente não vai se lembrar das aflições, não vai se lembrar das dificuldades, não vai se lembrar de nada, somente do quanto Ele nos ama. Porque Deus nos ama profundamente. Amém? Abra para mim a sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 28, na tradução NTLH, por favor, Nathalie. Nós vamos ler do 12 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor. Deus abrirá o céu onde guarda as suas ricas bênçãos e lhe dará chuva no tempo certo e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Repita comigo, porém não tomarão emprestado de ninguém. É muita bênção, gente. Você tem abundância que não precisa tomar emprestado de ninguém. Mas ele coloca uma condição aí. Ele diz, como que eu vou viver isso? Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor, Deus, que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações, e não no último, e fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desvie desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado, nem para o outro, e nunca adorem nem sirvam outros deuses. Então aqui, mais uma instrução no nosso manual. Como que eu vivo as bênçãos do Senhor? Quando eu sigo fielmente os seus mandamentos, quando eu obedeço, quando eu não sirvo outros deuses. Mas espera aí, eu sou crente, eu sou cristão, eu não sirvo outros deuses. Sabe quando você serve outros deuses? Quando uma coisa, algo, se torna para você mais importante do que a presença de Deus. Exemplo, eu não vou hoje na igreja porque tem jogo. Eu não vou no culto. É um dia só, eu vou assistir o jogo. Hoje é o último capítulo da novela, eu vou assistir. É um dia. Você trocou. Outra coisa se tornou o seu Deus. Mas eu não vou poder fazer nada, então a Bíblia não deixa eu fazer nada. A Bíblia deixa você fazer tudo. Ela diz assim, tudo você pode.
Só que nem tudo te convém. O que é mais importante? O que te edifica? Eu ouvi uma ministração do Luiz Hermínio, do pastor Luiz Hermínio, e ele dizia assim, que ele gosta muito de futebol. Ele falou o time dele, eu não lembro. Aí ele disse assim, que era 15 minutos. Ele estava assistindo, ele queria ver o que ia acontecer ali, o jogo ia finalizar, 15 minutos. E ele ouviu o Espírito Santo falar com ele, e ele falou, Espírito Santo, espera 15 minutos. E falou de novo, e ele falou, só 15 minutos, depois eu vou orar, eu oro durante horas. É 15 minutos. E aí terminou aqueles 15 minutos e ele foi orar. E quando ele foi orar, ele sentiu uma tristeza, porque o Espírito Santo disse, eu queria aqueles 15 minutos. E ele disse que ele nunca mais assistiu o jogo, mesmo gostando muito. Então não vou poder mais assistir meu filme, não vou poder mais assistir o jogo. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que para nós o mais importante tem que ser Deus. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos adorar outros deuses. Ele queria aquele 15 minutos. O pastor já contou aqui o testemunho dele, que ele falou que ele acordou de madrugada, que ele tinha tido um sonho e acordou meio apavorado, que ele disse que ele viu nitidamente uma mulher na esquina chorando e ia se matar. No sonho dele ele viu isso claramente. E estava chovendo. E quando ele acordou estava chovendo. Ele levantou e foi até a esquina e a mulher estava lá. E realmente ela queria se matar. E se fosse os 15 minutos? Que ele não ouvisse? Porque estava ocupado com outra coisa. Nós nunca podemos estar ocupados com outra coisa. Deus deve estar em nossa vida em primeiro lugar. Tudo que temos, tudo que somos é dele. Não dá para a gente dizer, minha vida profissional é de Deus, mas o meu salário não. Mas aquilo que eu ganho, não. Esse não, Deus, o Senhor nem quer. Por que o Senhor precisa? O Senhor é dono de todo ouro e toda prata. Tem um louvor também que ele diz assim, dê e Deus te devolverá. Muito grande medida, sacudida e transbordante. Ele não devolverá. Nós é que temos que devolver. Porque tudo é dele. Ele nos deu. E só pediu 10%. Ele só pediu 10%. E deu 90% para nós. Só que tudo é dele. Então é nós que devolvemos. E ele ainda diz, faça isso com um coração grato. Você não vai para o inferno por não dizimar e não ofertar. Não vai. Mas e o seu galardão? E aquilo que você podia viver aqui? Você não vai viver. Porque você fez uma escolha de não adorar a Deus com suas finanças. Você fez uma escolha de reter a semente que você devia plantar. Coloca para a gente, Nathalie, por favor. Joel 2, nós vamos ler 13 e 14. Em sinal de arrependimento, não rasgue as roupas, mas sim o coração. Volte para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Aqui em Joel, ele está falando de um tempo difícil do povo de Israel. Grupo de louvor, pode subir, por favor. Lá em cima nós lemos que se eles escolhessem adorar a Deus e seguir os seus mandamentos, eles viveriam o melhor dessa terra. Mas eles escolheram adorar outros deuses e não obedeceram ao nosso Deus. Então, o que aconteceu com eles foi a falta, a necessidade. Porque tudo o que temos, como eu já disse, é Deus que nos dá. E aqui ele diz, se você rasgar o seu coração, voltar para Deus, se a gente se arrepender daquilo que a gente tem feito e fazer melhor, Deus é bondoso para nos perdoar. E Ele nos dá condições para abençoar a sua casa. Mas não faça isso de novo, não faça isso por obrigação. Faça por amor. Amor ao reino, amor a Deus, amor aos perdidos, ao seu próximo. Porque se um dia nós formos alcançados,
Foi porque alguém dizimou e ofertou. E a igreja ficou com suas portas abertas. Se alguém deixasse de dizimar e ofertar, que as portas da igreja se fechassem, talvez muitos daqui não teriam sido alcançados. Então faça por amor ao reino de Deus. Separa o teu melhor nessa noite, enquanto vamos cantar esse louvor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos abençoar as nossas ofertas e os nossos dízimos. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor, por Senhor abrir as janelas dos céus e as tuas ricas bênçãos derramar sobre as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, ser abençoados para abençoar cada vez mais a sua casa. Olha para a sinceridade do nosso coração, Pai, e nos abençoa conforme a tua vontade. Assim, Pai, poderemos abençoar cada vez mais a tua casa e a provisão virá sobre cada lar de cada um aqui nessa noite. Senhor, olha para aqueles que têm uma demanda na justiça, olha para aquele que precisa de um emprego, aquele que está desesperado aqui nessa noite, Senhor. Vem com tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Abençoa, Pai, nos dá segundo a tua vontade, porque sabemos que tu és um Deus misericordioso e nos abençoa com toda sorte e bênção, para que a gente possa testemunhar e honrar o teu grande nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Boa noite, igreja. Glória a Deus pela sua vida, pela minha vida, por mais uma noite ter recebido do Senhor a permissão de estarmos aqui para cultuá-lo, amém? Vocês estão felizes por estarem aqui? Aquele que não está feliz, eu creio que veio ao lugar certo também, que sairá cheio da presença de Deus, amém? Tem alguém nos visitando essa noite? Tem? Como que é seu nome, querida? Gislaine? Joslaine? Jennifer, sejam bem-vindas, fique à vontade, vocês estão na casa do Pai, amém? Quem mais? Tudo bem, doutor? Glória a Deus. Para você que está no seu lar também, assistindo através dessa live, nós cremos que essa palavra vai alcançar você também, onde você estiver, no trânsito, na casa, no trabalho. Eu creio que tudo há um propósito.
nada neste mundo foi feito sem propósito. Não é verdade? A palavra de Deus diz que nós fomos planejados, nós fomos sonhados desde a fundação dos tempos, desde a fundação do mundo, que Ele já sabe dos nossos dias, mesmo antes da gente existir. Você já conseguiu imaginar isso? Eu e você fomos planejados antes mesmo dos nossos pais. Por quem? Por aquele que nos deu o fôlego da vida, por aquele que sonhou conosco, por aquele que nos amou primeiro. E hoje nós vamos entender um pouco mais do que Ele quer, do que Ele sonha, do que Ele espera para cada um de nós. Amém? O título dessa mensagem de hoje será esse: a palavra, a luz da palavra. Porque muitas vezes nós chegamos aqui na igreja e nós ouvimos o pastor dizer: abre sua Bíblia, vamos estudar a palavra. Ou a palavra diz isso, a palavra fala aquilo. E nós muitas vezes nós passamos sem entender o que é a palavra. E isso vai fazer uma grande diferença na minha e na sua vida, por não entender esses princípios da palavra. Se nós abrirmos o dicionário, lá o Aurélio, nós vamos entender, vamos observar o que é a palavra do cotidiano. A palavra é a unidade pertencente à classe gramatical. É, professora? A palavra para o mundo é isso. A palavra de conhecimento é onde estão o verbo, estão os adjetivos, os substantivos e por aí. Mas e na Bíblia? O que é a palavra na Bíblia? Porque há um segredo dessa palavra. Porque não é a mesma coisa da palavra que nós observamos lá no substantivo, nos adjetivos, no verbo. Não é essa mesma palavra. A palavra como o pastor tem sempre dito aqui, a palavra é a boca de Deus falando com cada um de nós. A palavra é a revelação de tudo aquilo que nós não entendemos. A palavra é o princípio. Pois lá diz assim: no início era a palavra era o verbo, e o verbo estava em Deus. Então, a palavra é a revelação de Deus para as nossas vidas. A palavra que traz luz para as nossas vidas. Lá em João 1,5 diz assim, coloca para nós, por favor. A palavra é a luz na escuridão. Então, muitas vezes a gente está aflito, às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma luta. Muitas vezes a gente está sem entendimento. Essa palavra vai trazer luz naquela situação, naquele determinado assunto. E isso você vai, a partir daquele momento que você entendeu que essa palavra é luz, você vai saber que tem em quem esperar. Porque a palavra de Deus diz que a luz e as trevas não habitam no mesmo local. E aonde a palavra chega, ela vai trazer luz, vai trazer clareza, vai dissipar as trevas. Não é isso? A palavra traz libertação. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que nós sempre ouvimos, principalmente na internet, na política, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, o que é? A palavra. Então, a palavra nos traz segurança, A palavra de Deus diz assim que o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia. Quando nós entendemos essa palavra, quando nós entendemos esse versículo, aí nós começamos a ter segurança, ter paciência, ter calma, mansidão, temperança. A palavra traz orientação. Deus diz que a palavra é a lâmpada dos nossos pés, que Ele que nos conduz. É isso?
Então, a partir do momento que nós conseguimos entender esses princípios, nós vamos viver num tempo diferente nas nossas vidas. A palavra é o conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós abrimos essa Bíblia, a Bíblia, começamos a ler, é Deus falando conosco. Então, Ele está através das letras, através da palavra de Deus escrita, nós vamos ter mudança de vida, nós vamos ter clareza, nós vamos ter um novo entendimento do que é viver na presença de Deus. E muitas vezes, a igreja está inerte a isso. Isso não acontece só com você ou só comigo. Muitas das vezes a gente vem para o culto cansado, às vezes com algumas situações para resolver, às vezes passando por alguns problemas, dificuldades, e sentamos na cadeira e ficamos meditando, pensando, raciocinando como nós vamos resolver aquelas situações. E, no entanto, neste momento, esquecemos, deixamos de ouvir aquilo que vai nos atender naquela determinada área. Porque se você veio à igreja com um certo problema, você veio porque Deus te trouxe, o Espírito Santo te trouxe, e está querendo revelar a você, através daquela palavra, como você resolver essa situação. E nós estamos pensando no nosso problema. E isso rouba aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Rouba aquilo que Deus queria fazer nas nossas vidas. Coloca para nós Hebreus 4:12, por favor. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração de cada um. Isso não é poderoso? Você conseguiu imaginar que a revelação da palavra vai te levar a sair da situação? Porque aqui, se ele diz que ela é mais afiada do que uma espada que corta dos dois lados, por que e ela penetra no mais profundo, no lugar mais difícil, para trazer a revelação, para alcançar o propósito? Diz que a palavra é como uma seta lançada, ela alcança o propósito pelo qual foi enviado. Então, se eu estou com um certo ou determinado problema, essa palavra ela vai atingir, através do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, naquela área que eu estou precisando. Mas a partir do momento que eu creio que essa palavra vai cumprir esse propósito. E aí, nós sofremos muitas vezes, viemos aos cultos, estamos sempre nas células, estamos em comunhão com os irmãos, e às vezes as coisas não dão certo nas nossas vidas. As nossas bênçãos que estão prometidas na Bíblia, nós não alcançamos às vezes. E por que será isso? Por que muitas vezes nós não somos abençoados? Isso nós devemos irmos para os nossos lares, colocar a cabeça no nosso travesseiro, refletir, buscar a direção do Espírito Santo para saber por que nós não somos abençoados. Coloca para nós Oséias, por favor, 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Por que o povo foi destruído? Faltou o conhecimento.
Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então o povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Mas por quê? Porque rejeitaram o conhecimento. Não foi destruído porque só não tinha conhecimento, porque rejeitaram, não quiseram o conhecimento. E nós, como eu disse há pouco, estamos aqui com nossas situações e não damos ouvido à palavra, estamos preocupados com o nosso problema. Então talvez nós estamos rejeitando o conhecimento. O meu povo pereceu por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de revelação, por falta de sabedoria. Não é isso? E não entendendo e não buscando ou rejeitando a palavra, nós estamos expostos aos ataques do maligno. Porque somos como uma semente plantada, e a palavra nos dá essa cobertura. A palavra nos dá essa segurança para que nós possamos brotar, crescer, dar frutos. Isso nós vamos entender bem lá na parábola do semeador. Porque talvez nós sejamos uns dessas sementes que foram plantadas na parábola do semeador. Mateus 13, por favor, meu querido. 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Para aqui por enquanto. Então, chegamos à igreja, a palavra é semeada, ministrada, nós ouvimos, mas como lá no meu povo em Oséia, o meu povo perece por falta de conhecimento, ouvimos a palavra e saímos do mesmo jeito. Essa palavra não saiu do seu coração, ela está lá no seu coração, no seu entendimento. Só falta você dar sequência e querer mais dessa palavra, querer saber o que essa palavra falou com você, comigo. Então, se nós não praticarmos, não meditarmos nessa palavra, vem o maligno logo rouba essa semente. Muitas das vezes nós entramos na igreja, ouvimos essa palavra, mas se chegarmos lá no portão, alguém perguntar para nós, o que foi ministrado essa noite? É igual aquela pegadinha, né? O que você almoçou hoje, Leisiana? O que você almoçou hoje, irmanice? A gente está meio... Então, devemos dar ouvido a essa palavra, para que o maligno não roube da gente logo em seguida. Continua para nós, por favor. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Prossegue, por favor. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Esse daqui foi lançado nos pedregais. Ele recebeu a palavra, e veio à igreja, recebeu a palavra, saiu daqui cheio de fé, no portão, amém, a partir de hoje eu vou ser diferente, a partir de hoje eu vou praticar o que eu ouvi hoje. Mas aí veio as perseguições deste mundo. Amanhã ele vai para o trabalho, logo pela manhã ele é fechado no trânsito. Já reclamou com aquela pessoa. Chega lá no trabalho, o encarregado pede para ele fazer algo que
meio complicado para ele, ele já murmura. E aí diz que por causa da palavra. Não é isso que está dizendo? Por causa da palavra. Vem as perseguições por causa da palavra. Porque ele ouviu, ele quer mudança de vida, mas o diabo não quer que ele mude. Então, o diabo coloca as lutas na vida dele para que ele não mude. E ele se ofende. Nós vínhamos agora há pouco, eu e a minha esposa Dirce, a irmã Nice, e nós conversando e perguntando, algumas perguntas, por que fulano não está mais aqui, não está mais ali, né? Aí eu explicando para ela a respeito disso, por causa da palavra. Porque tem irmão, se você pedir para ele, a gente sempre ouve aqui que não é por força nem violência o que diz a palavra. Se te colocarem na escala e você aceitou, amém. Se quiserem te colocar na escala, perguntar para você, você quer cumprir a escala? Não, então amém também, mas não deixe de vir à igreja por causa disso. Não deixe de participar da célula por causa de algumas situações que te pediram. É essa semente que caiu em pedregais, por causa da palavra. O diabo não quer que ela cresça, que ela desponte, que ela seja cada vez melhor. Foi assim comigo e foi assim com você. Quantas lutas você não passou para estar aqui? Lá no seu lar, lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua vida financeira, lá na sua célula, em todos os lugares o diabo quer te tirar da presença de Deus. Então, o diabo, qual o propósito dele, que diz na palavra de Deus? Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer te roubar da presença de Deus e ele quer te destruir. Não pense em outra coisa. É esse o propósito. Prossegue para nós, por favor. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Esse veio à igreja, ouviu a palavra, estava bem, firme na igreja, firme na escala, firme na célula, e cumpridor, obediente. Deus o abençoou com o trabalho, Deus o abençoou com cura, com libertação, Deus o abençoou financeiramente. Você já ouviu o pastor dizer várias vezes, tem pessoas que Deus não abençoa ricamente, financeiramente, porque senão ela desvia da igreja. Já ouviram? É esse. Foi abençoado na igreja, próspero. Aí os cuidados do mundo, as riquezas, a ganância, queria mais. Foi afastando. Daí a pouco se desviou. Esses são os que caíram entre espinhos. Os cuidados deste mundo, as riquezas, a ganância, quis sempre mais. Lembra daquele homem na Bíblia que chegou, olhou para a sua produção e falou assim, esse ano foi um ano de fartura. Eu não tenho onde guardar tudo isso que eu vou colher. Qual agora é o meu interesse? Eu vou fazer um celeiro bem maior para guardar as riquezas, a minha produção. Aí veio a palavra e disse, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você vai fazer com tudo isso que você adquirir? Então, às vezes é melhor ter o pão nosso de cada dia.
Não estou dizendo que é errado você ser próspero, ser abençoado, você ter uma casa chique. Nós estamos trabalhando para isso na nossa casa, está tendo uma reforma gigante lá. Não é errado isso, não é errado você mudar de carro, não é errado você ir para a praia, você viajar, não é isso que está dizendo. É você ter cuidado para as riquezas e as ganâncias deste mundo te roubarem da presença de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé vigie para que não caia. É isso que diz a palavra? Amém. Vamos para o último. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Esse é aquele que Deus espera que sejamos. Que ouve, que suporta. Aquele que vem o vento, as lutas, as tribulações, nós estamos ali, firme na rocha, firme em Cristo, porque nós somos falhos, nós somos fracos. Quantas vezes nós não pensamos em desistir? Quantas vezes você não pensou em desistir? E às vezes nós, até por alguns dias, falamos, não vou mais. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, muda de opinião. Fala, não, eu sei a que eu sirvo. Eu não sirvo ao homem, eu não sirvo as coisas deste mundo. Nós servimos ao reino. Então não vai ser isso que vai nos tirar daqui, amém? E é muito bom quando nós estamos aqui, nós começamos a ouvir isso, sabe por quê? Porque nós estamos num número reduzido. Você está aqui, tem pessoas assistindo isso, essa palavra. E nós sabemos que cada dia que passa, nós somos melhores. Nós não somos o que nós éramos ontem. Então nós nos fortalecemos. Às vezes nós viemos cansados, mas nós estamos aqui. Estava ouvindo a Leise ministrar agora há pouco e falando a respeito, Maranata, Maranata. Muitas vezes nós olhamos, quando ouvimos falar em Apocalipse, nós começamos já a tremer, fala que é do fim do mundo, fim do tempo. Não, Apocalipse é o conhecimento da vinda de Cristo, a revelação da vinda de Cristo. Quando nós devíamos estar preparado, ansioso para ouvir, para entender ali em Apocalipse como será a vinda do Filho do Homem. E está na palavra. Coloca para nós Mateus 8, por favor. Uma palavra de cura para as nossas vidas. 8:1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou e dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Essa palavra traz cura, traz libertação. É o que aconteceu com esse leproso. Ele estava lá, enfermo, e chega Jesus para ele e fala: está limpo. Essa palavra é a que vai fazer diferença. Porque quando nós recebemos com fé essa palavra, nós vamos ter confiança absoluta naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Quando a palavra cai no nosso coração e nós
recebemos com a convicção daquilo que nós estamos ouvindo, que ela é verdade, porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa, que essa palavra não passará sem se cumprir, não tira uma vírgula dessa palavra, é a confiança que nós temos. Porque muitas vezes nós recebemos a palavra e nós não entendemos, nós não seguimos adiante para que o Espírito cumpra em nossas vidas o propósito da palavra. Assim foi com Noé. Noé recebeu uma palavra e ele entendeu essa palavra. E ele foi motivo de chacota, porque não chovia naquele tempo, ele não sabia o que era uma embarcação, mas ele recebeu essa palavra e ele foi adiante. Assim foi com Moisés. Moisés saiu do meio da parentela. Abraão, sai do meio da tua parentela. Ele recebeu uma palavra: sai do meio da tua parentela. E ele foi para um local sem saber para onde ir, mas ele foi porque ele era obediente à palavra. Assim foi com Isaac. Então, muitas vezes nós recebemos a palavra e não buscamos do Espírito Santo o que é que essa palavra quer dizer conosco. Lembra que o pastor falou aqui a semana passada, no domingo, que eu tinha ouvido uma palavra e essa palavra tinha se cumprido na minha vida? Está lá em Salmos 113, 7, que Deus levanta do pó e faz se assentar junto com os príncipes. Foi um dos momentos mais difíceis nas nossas vidas, na nossa família. E aí eu estava no culto, nós estávamos no culto e o pastor ministrou essa palavra. Então, às vezes, quando nós estamos aí, houve algo que toca naquela ferida por qual nós estamos passando, é Deus falando conosco que nós devemos catar essa palavra, agarrar essa palavra e falar: essa é para mim. Isso que eu ouvi vai mudar essa área que está na minha vida. E foi o cumprimento da promessa de Deus. Saímos da necessidade, saímos das dívidas, e vem um pessoal do Sindacta, uns comandantes, entrar em contato conosco através da internet, acharam o site da empresa, não sei como foi parar lá, mas não se sabe, não se importa, deixa isso com Deus, e ligaram para mim, falou: é da DAF Locadora, é uma empresa de transporte, você tem condições de prestar um serviço para nós? Temos condições, sim. Aí fui lá no aeroporto de Viracopos, busquei os 7 comandantes da aeronáutica, eles vinham para Bragança para fazer um levantamento do aeroporto para ver se tinha condições de ampliar o aeroporto. E eu, no final daquele jejum forçado, com fome, 1h da tarde, aí o maioral deles lá me perguntou: se tem algum local que a gente pode almoçar? Eu falei: tenho. Aí eu passei em Itatiba com eles, numa churrascaria, e eles me perguntaram: já almoçou? Balancei a cabeça, a barriga estava aqui, ó, só pedindo a Deus para que não roncasse. E eles entraram lá para dentro, sabe por quê? É assim, vocês não me conhecem ainda, mas eu sou meio reservado, principalmente no meu trabalho, quando eu estou a viagem, né? São eles, os clientes, separados. E aí paramos lá, eles almoçaram, vamos embora. Ficamos da segunda até na sexta-feira. Levava eles no aeroporto, pegava do hotel, levava no aeroporto, buscava à tarde, trazia para o hotel. E fomos fazendo amizade. No final na sexta-feira, cheguei lá, eles falaram para mim: vem nos buscar mais cedo, porque nós vamos embarcar às 16 horas. Então, nós queremos almoçar, ir para o hotel, tomar banho e para ir para o aeroporto. Falei: beleza.
Fui para lá, cheguei lá, o Wellington, um amigão desse tamanho assim, moreno, catou no meu braço assim, falou, hoje você não escapa. Aí as pernas começou, né? Falei, o que será que eu aprontei? Falei, o que aconteceu? Ele falou assim, ó, hoje você vai almoçar conosco por nossa conta. Tá bom. Na época nós fomos lá pro Porteira Gaúcha. Comercial, hein? Cachê depois. Aí chegamos lá, nos assentamos, almoçamos. E nesse versículo, nessa passagem fala que aqueles que te perseguirão verão você saindo daquela luta. E nessa caminhada até chegar a esse tal ponto, eu fui muito motivo de chacota, muito perseguido aqui em Bragança, até mesmo por aquele que participou do meu primeiro carro. Me vendeu e fez chacota. E aí, adivinha, eu assentado à mesa com esse pessoal, que eu já tinha levado eles no hotel e eles tinham se fardado tudo, e estávamos lá almoçando e eles lá, e eu no meio, conversando, batendo papo, e Deus trouxe aquele que me vendeu o carro. E na hora que ele entrou por aquele corredor do hotel, que eu vi aquela pessoa, tupiu a garganta, sabe? Deu um nó na garganta e as lágrimas começaram a correr. Porque no mesmo momento o Espírito Santo me trouxe, lembra da palavra? Então, quando você se coloca a brecha para ouvir a palavra, dependendo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai revelar ao seu espírito a vontade de Deus, não tem como dar errado. Aí você fala assim, pronto, o pastor então ouviu essa palavra, mudou tudo na vida dele, é tudo mar de rosa. Não. Porque muitas vezes eu também esqueço, não era para ser, mas eu também esqueço de estar na rota. E aí eu tenho que ser humilde e falar, Deus me perdoe, estou de volta aqui. Bora lá. O caminho continua. A jornada está para frente ainda. O melhor está por vir. E os sonhos. Quantos aqui recebeu uma palavra de Deus? Quantos aqui recebeu uma palavra de Deus? E essa palavra está guardada, sem germinar. Porque muitas das vezes nós recebemos a palavra e nos achamos impotentes, incapazes de ser um instrumento daquela palavra. Se perguntasse para mim, você queria estar aí em cima hoje? A carne ia dizer que não. Mas a obediência. Porque nós somos formados, nós somos forjados a partir do momento que nós damos liberdade para a palavra, para o Espírito Santo de Deus. O pastor não diz que a primeira ministração dele foi um terror. O pastor estiver me ouvindo, eu quero ouvir essa ministração. Eu quero ouvir essa ministração. Eu sei que você tem guardado. Porque ele falou que saiu lá, falou, meu Deus, o que eu fiz? Então, nós vamos cada dia sermos melhores, porque nós estamos em crescimento constante. O Cláudio Duarte é muito engraçado, ele fala que no começo do ministério dele, ele chegou lá, o pastor dele falava para ele assim, Cláudio, não faça isso, os irmãos estão pedindo para você parar, para com isso, Cláudio. E ele fala, não, eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida, então eu vou.
Se o senhor não quiser, eu não venho mais aqui, mas então eu vou no outro canto, mas eu vou fazer o que Deus está me pedindo. E ele, meio verdão na fé, tal, no conhecimento, falou que foi fazer a libertação, a pessoa mordeu ele foi e mordeu a pessoa. Falou que o diabo cuspiu nele, ele cuspiu na pessoa. Você já imaginou o crescimento como que é? Pensa que é fácil? Não é fácil. Mas nós estamos aqui para aprender. É igual o pastor que ele conta, né, que cuspiu também na pessoa. É engraçado. Palavra de bênção, Lucas 5, do 1 ao 6. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Palavra de bênção. A partir do momento que você é obediente à palavra, as bênçãos te alcançarão. E nessa passagem é muito engraçado, porque a palavra de Deus confronta. E Jesus, ele chega para uma das pessoas da Bíblia que era mais teimoso, mais truculento, mais rústico. E ele chega, não diz que Jesus pediu o barco dele, diz que Jesus foi lá no barco e se assentou e pediu para sair da beira do mar. E o rapaz que era bravo, que era teimoso, não falou nada. Talvez Deus fale comigo e com você nessa noite, porque muitas vezes nós somos essa pessoa. Como diz o ditado: quem não te conhece, que te compre. Talvez eu lá no meu eu sou uma dessas pessoas. Mas Jesus quer fazer algo na minha vida. Talvez você também é uma pessoa difícil de lidar. E Jesus, através da palavra, Ele quer fazer algo diferente. Quer ver mudança na sua, na minha vida. Temos também uma passagem de aflição. Maria e Marta, as duas estavam no seu lar lá, daí a pouco chega Jesus e começa a conversar, e vai-se lá Marta cuidar das lutas, querer deixar a casa limpa porque Jesus chegou, querer lavar as louças porque Jesus está ali. E Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra. E aí vai Marta confrontar Jesus: por que ela está aí paradona e eu estou aqui na luta? Está ouvindo a melhor parte, Marta. Está ouvindo a palavra. Isso foi conosco também. Eu me lembro quando minha esposa vinha para a igreja, ou ia à igreja, que era no outro bairro, e ela se arrumava, se trocava para ir na igreja. Foi durante 2 anos isso. Eu não entendia nada, eu era alcoólatra. Diz que, se eu estou errado, me corrija, doutor, diz que alcoólatra é sempre alcoólatra, né? Pode ter deixado, né? Mas alcoólatra, se vacilou, ele volta a beber. Então, eu era desse jeito.
Vá para a igreja. Eu vou para o boteco. Vá, mas leva as crianças. Vá lá dar dinheiro. E ela ouvindo a melhor parte. É isso? Então nós devemos olhar não para o nosso, só para o nosso presente, mas nós devemos confrontar o nosso passado, porque nos nossos passados nós vamos entender que devemos mudar cada vez mais o nosso presente. Porque aquilo que nós praticamos na ignorância tem um peso. E aquilo que nós praticamos no conhecimento tem um peso dobrado. Palavra de salvação, 1 de Timóteo 1, 15 ao 16. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Então essa é uma palavra de salvação, uma palavra de confiança, palavra digna de confiança. Coloca para nós João 5:24, por favor. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna. É o que nós aprendemos, é o que nós conhecemos, é o que nós vamos viver, a nossa vida eterna, sabendo do conhecimento e a revelação da palavra de Deus. Amém? Podemos em algum momento nos distanciar dessa palavra? Não devemos, mas podemos, já disse isso. Podemos ficar uma semana sem ler a palavra? Podemos, mas não devemos. Porque a palavra de Deus é alimento para nossa alma, para o nosso espírito. Fortalece o nosso espírito e mortifica a nossa carne. Cada vez que nós dependemos da palavra de Deus, nós estamos sendo cheios, nos alimentando. Não é coisas materiais, coisas sólidas. É coisas espirituais. Amém? Isaías 30, 21. Talvez nós venhamos a nos desviar. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então, em algum momento das nossas vidas, quando vier aquele momento de desânimo, de insegurança, vai ouvir, nós vamos ouvir no nosso interior, na nossa mente, uma vozinha: não faça isso. Isso entristece o Espírito Santo. Não vá a esse local, a esse lugar. Esse lugar não é para você. Não fale isso. Isso é pecado. A maioria de nós já ouvimos isso, né? É pecado. Às vezes sai um palavrão. Não devia. Reconcilia, pede perdão, corrige o percurso, segue adiante, um só propósito. Porque Deus é aquele que, Ele não olha para o nosso pecado, Ele olha para a obra das suas mãos, Ele olha para o sacrifício que foi feito na cruz.
Então, Ele olha para mim, para você, e no momento que nos levanta daquela situação, Ele fala: vai lá de novo, meu filho, eu sei que você é capaz de vencer, eu sei que você não vai voltar a esse local se contaminar de novo, eu sei que você não vai falar isso de novo, eu acredito. Não é assim com o pai quando a criança aprende a andar? Não é assim com o pai quando a criança aprende a andar de bicicleta? Não faça igual eu lembrei agora. Engraçado. Flávio, meu filho mais velho, 4 anos, eu já chapado, lá na nossa casa tem uma descidona assim, e aí falei: filho, vamos andar de bicicleta, arranca essas rodinhas de lado, você já é grande, vai aprender a andar sozinho. Tirei as rodinhas, fui nessa descida, vai na descida que o pai vai segurar aqui atrás, segurei no cilindro da bicicleta, e aí na confiança eu soltei um pouquinho, mas aí já era na descidona, ele desceu com tudo. Lá embaixo, da descida de aproximadamente uns 200 metros, lá embaixo tinha um monte de arame farpado, enrolado, e ele, Deus, o Espírito veio e catou ele, passou, como diz, só do lado, deu um corte na perna. Então, é assim, o nosso Pai que está no céu, o tempo inteiro Ele fica nos incentivando a fazer algo que alegre Ele, fazer algo que vai, sabe, não decepcionar, mas vai dar orgulho a Ele. Quando você chega aqui em cima e canta um louvor, você sobe meio inseguro, talvez você não poderia ser melhor, mas você fez aquilo e Deus está se alegrando, porque você fez aquilo que estava no seu alcance. Quando você vai no seu cotidiano e encontra uma pessoa e essa pessoa começa a falar das suas lutas, das suas enfermidades, e você naquele momento toma a autoridade que há delegada por Cristo Jesus sobre a sua vida e começa a ministrar para ela, começa a falar para ela do poder de Deus para a cura, para a libertação, para a salvação, para a prosperidade, você alegra a Deus. Deus olha para você e fala assim: esse é o meu filho, é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Essa é a filha, é o filho que eu gerei, que o preço que foi pago lá na cruz não foi em vão. Olha o que Ele está me fazendo, olha o que ela está me fazendo hoje. Que bom que você me ouviu, que bom que você está praticando aquilo que você aprendeu lá na igreja da fé cristã. O vaso que eu te plantei. E os anjos começam a tocar. Imagina isso. Saltérios, harpas, tamboris, flautas. Festa nos céus. Glória a Deus. Eu não sei se você viaja nesses assuntos, É muito legal, sabe, quando você está em comunhão, porque você sente a presença de Deus, você sente o Espírito de Deus, você sente a palavra de Deus fluir através daquilo que você era incapaz de fazer ou dizer. Lembra dos discípulos, quando Jesus envia os seus discípulos, e os discípulos meio preocupados: e o que eu vou dizer, e o que vamos falar, do que nós vamos nos alimentar? Aí Jesus fala para eles: não se importa o que vai acontecer, o meu Espírito Santo vai com vocês, e falará através de vocês. O Espírito Santo tem esse poder. Amém? Quando damos liberdade ao Espírito Santo, vamos mover os céus e a terra. Vamos passar por cima de tudo aquilo que vem à nossa frente. Sabe por quê? O que nos abala não é o problema. O que nos abala não é a preocupação. O que nos abala é darmos ouvido ao inferno.
Isso que nos abala. Porque a partir do momento que nós não cremos na palavra, não damos ouvido à palavra e damos ouvido ao inferno, o inferno está vencendo sobre as nossas vidas. Coloca para nós Atos 4:31. Estamos terminando já, tá bom, gente? E tendo eles orado, moveu o seu lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você se enche, que cada vez nós nos enchemos da palavra de Deus, isso vai acontecer nas nossas vidas. Move os céus, move a terra, tudo aquilo que conspirava contra as nossas vidas, vai haver resposta. Mateus 12:34. Aqui Jesus começa a confrontar os fariseus e os entendidos da lei, aqueles que sabiam tudo da letra, mas não tinham a revelação do Espírito Santo de Deus. Aí ele começa: raça de víbora, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a vossa boca. Então, o que está dentro de nós? A palavra? Vamos falar da palavra. As coisas deste mundo? Vamos falar das coisas deste mundo. Quantas das vezes nós nos pegamos junto com aqueles que não têm a revelação da palavra, e eles começam a falar e blasfemar e murmurar, e quando menos nós nos esperamos, estamos falando as mesmas coisas que eles falam, partilhando do mesmo assunto e dizendo: eu concordo, é isso mesmo, está difícil, a Selic subiu, a taxa de juros aumentou, a inflação vai vir cada vez maior, o governo, está difícil. Está difícil ser honesto nesse tempo, pois esse tempo é o tempo mais propício para sermos honestos, porque está escassez de gente honesta. Então, esse é o tempo de cada vez mais sermos honestos. Temos uma oficina, olha o que é gostoso você ouvir, sem menos esperar. Nós temos uma oficina mecânica e essa semana chegou um casal, 2 jovens. Aí a gente, para ter um feedback, perguntamos: quem te indicou? Quem falou de nós? Aí ele falou: olha, fulano, cicrano. Só que não veio à minha mente essas pessoas. Aí eles falaram, o rapaz falou assim: olha, e para honra e glória do Senhor. E me falaram, essas pessoas me disseram que aqui vocês são honestos. Isso não é legal? Já pensou você chegar e falar assim: você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher sábia, você é um homem sábio, você é uma pessoa praticante da palavra, você é uma pessoa ouvinte da palavra. Amém? Vamos fechar aqui com 2 Coríntios 3, 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha, sabe quando você está lendo e essa letra traz luz, o Espírito Santo traz luz no seu coração,
Esse é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Caiu no meu coração quando eu li e entendi que eu sou a carta de Cristo. Você é a carta de Cristo. E eu sempre ministro, quem é da nossa célula já ouviu eu ministrar isso. Na nossa época nós somos um pouco mais, não velhos, mas já vivido. Nós enviávamos cartas para os nossos pais, para os namorados, para as namoradas, cartões de final de ano, cartões de aniversário. E as pessoas que a recebiam sentiam aquilo que você estava transmitindo. Mandava os beijinhos na carta, as mulheres com batom. É isso? Isso é bom para voltar. Deus está falando aqui. Então, nós recebíamos essas cartas e essas cartas falavam conosco. E quando a Bíblia diz aqui que nós somos a carta de Cristo, é a carta que Cristo deixou neste mundo para que o mundo a lesse. Para que o mundo entendesse que nós somos essa luz do mundo. Somos essa revelação de Deus para esse tempo. Para que o mundo veja que não é escrito em tábuas, em folhas de papéis, escrito na parede, mas está escrito na minha e na tábua do seu coração a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso é muito legal. Eu amo essa palavra, essa passagem, porque disse isso para mim. Que eu sou a carta de Cristo. Amém? Curva sua cabeça. Pai querido, nós queremos primeiro te louvar, Senhor, porque Tu és o nosso Pai eterno, o nosso Deus soberano, que reina sobre os céus e a terra. O Deus que nos fez para louvor, honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, felizes em nossos corações, porque o Senhor nunca esqueceu de nós e nos trouxe a esse local para ouvir essas verdades, Senhor. Assim como acabamos de ler, nós somos a carta de Cristo neste mundo, Pai, aonde somos manifesto pelo poder da Tua palavra, aonde, Senhor, nós somos luz aonde formos, seremos e somos o sal da terra, aonde chegarmos, Senhor. Senhor, não permita que as coisas deste mundo nos frustre, nos roube da Tua presença, nos sufoque, nos traga ganância. Não, Senhor, não permita, Pai. Não permita que nós venhamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Que sigamos um só propósito, Senhor. Aconteça o que acontecer, nós sigamos um só propósito, Senhor, de servir ao nosso Deus, de ser obediente à Tua palavra, de regozijar em todo o tempo, Senhor, mesmo nas lutas e nas tribulações, porque nós confiamos em Ti, Senhor, que é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. É o Senhor que nos traz cura, que nos traz revelação, que nos traz salvação, que nos traz paz, Senhor, ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi.
que o Teu Espírito possa falar a cada um de nós essa noite, Pai. Nós não queremos, ó Senhor, sair da Tua presença vazio, Senhor. Nós queremos nos humilhar diante da Tua face e dizer, Pai, não importa viver, Senhor, sem a Tua palavra. Não tem sentido os nossos dias, Senhor, sem a Tua presença. Tu és o pão vivo que desceu dos céus. A Tua palavra é alimento para as nossas almas, para o nosso espírito. Que nós possamos, ó Deus, cada dia ter sede, ter vontade, ter anseio, ter busca pela Tua palavra. Nós não queremos ser vasos rachados, nós não queremos ser roupas com remendos. Nós queremos, Senhor, ser aquilo que o Senhor sonhou que sejamos, que fôssemos, Pai. Que o Senhor se alegre nesse momento, Pai, com a obediência dos Teus filhos, com o entendimento do Teu povo, Pai. Nós queremos, Senhor, nesse tempo que nós vivemos, que o Senhor permitiu que vivêssemos, ser a carta de Cristo, Pai, ser a revelação da Tua palavra, ser o conhecimento do Teu Espírito para esse mundo, Senhor, tão sedento, porque nós estamos vivendo o tempo que Jesus disse: a seara é muito grande e poucos são os ceifeiros. Que nessa noite, Senhor, saia daqui homens e mulheres capacitados pelo Teu Espírito, cheio da Tua palavra, da revelação, do conhecimento, da vontade, Senhor, de pregar em tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus, Pai. Não vai ser o dinheiro, não vai ser os nossos bens, não vai ser as nossas riquezas que vai nos fazer conhecidos, porque nós queremos, ó Deus, ser conhecidos pela Tua palavra, pela mudança de comportamento, pela conversão, porque a conversão é nada mais, nada menos do que mudança de rumo, de destino, de trajeto. A conversão é entrega total a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento que o Senhor nos deu. Que o Senhor continue, Senhor, porque nós estamos revestidos, Pai. Eu declaro que cada um saia daqui revestido da presença, da autoridade do Teu Espírito. E declaro que o diabo não tem autoridade para roubar essa semente que foi plantada, porque esse coração é uma terra fértil, é um solo aonde essa semente vai cair, vai germinar e vai dar frutos para a honra, louvor e glória do Teu santo nome, ao Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Amém. Se você puder, dá um abraço no seu irmão, na sua irmã que está do seu lado. Fala para ele que você nessa noite tem oportunidade. Fala para ele: eu te amo em Cristo Jesus. Você é a carta de Cristo. Você é a revelação verdadeira da palavra de Deus. Você é a pessoa que Deus colocou do meu lado para andarmos juntos. Te amo em Cristo Jesus. Vão em paz, vão debaixo desta palavra, em nome de Jesus. Tenha um sábado, um domingo abençoado.